Shalom Aleichem, a paz seja convosco. De novo estou aqui para trazer uma palavra poderosa de Deus para você, neste programa que tem este propósito. E no nosso primeiro bloco, nós sempre recebemos aqui uma pessoa especial para nos trazer algo também especial. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Coronel Vladimir, homem de Deus, também pastor, um santo do Senhor, um homem que dá um bom testemunho por onde anda, e senti o maior prazer de convidá-lo para estar aqui. Hoje este homem está ali como chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Administração Prisional, prestando um grande serviço a esse Estado. É uma alegria recebê-lo aqui, viu, meu caro coronel? Que Deus o abençoe. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, pastor, o convite. Obrigado. Coronel, este programa tem o propósito de glorificar o nome do nosso Deus. E não há forma mais gloriosa do que ver uma pessoa testemunhar como ele encontrou Jesus ou então como Jesus o encontrou. Gostaria que o senhor iniciasse dizendo isso. Como foi que o senhor encontrou com Jesus ou como foi que Jesus encontrou com o senhor? Eu encontrei com Jesus, eu tinha 16 anos. Então, há 40 anos eu encontrei com Cristo. Glória a Deus. Eu era um jovem muito dedicado aos estudos, dedicado ao trabalho, mas eu era um jovem infeliz. Eu era um jovem que eu não tinha alegria. Apesar de ser um dos melhores alunos da turma, ganhei medalha de ser o melhor aluno da turma, mas eu não tinha felicidade. E por um convite do meu pai, por influências de algumas leituras da Bíblia, por influência de pessoas mesmo que falavam de Jesus, eu encontrei com Cristo numa igreja pequena ali no bairro Novo Riacho. Bairro Novo Riacho. Exato. Muito bom. Qual é o nome da igreja? A Igreja Batista Nacional Ebenésia. E eu estava lendo sobre o senhor, que o senhor está lá há 40 anos na mesma igreja. Há 40 anos na mesma igreja. Quem é o pastor presidente? Pastor Adair de Almeida Prata. E o senhor é um dos pastores, pastoreia uma igreja de 160 membros. No bairro Jardim das Alterosas, na cidade de Betim. Aí, meus irmãos aí do Jardim das Alterosas, olha o seu pastor aqui, ó, dando uma entrevista no nosso programa. Maravilha. Coronel, eu sei que o senhor tem muitas experiências. E como o senhor converteu com 16 anos, e ninguém chega a coronel de um dia para o outro, tem que passar por uma caminhada longa e árdua, o senhor deve ter muitas experiências. Sim. Gostaria de contar alguma dessas suas experiências espirituais nessa trajetória? Eu digo que a minha primeira experiência, pastor, aconteceu logo após a minha conversão. Eu me batizei logo depois e com 18 anos eu fui servir ao Exército Brasileiro, aqui bem perto, na 4ª SEACOM. E naquele lugar ali, à época, era proibido falar de Jesus. 1980, nós não tínhamos a liberdade que temos hoje, há pouco tempo. Então ali Deus me deu assim a graça e a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali. Eu lembro de um momento em que eu convidei 6 a 7 recrutas e nós fomos no Confrajovem ali da Lagoinha e nós assentamos um do lado do outro e fomos assim mencionados como que os soldados que estavam ali. Mas a minha grande experiência no quartel foi eu fui batizado com o Espírito Santo em uma das guaritas, estando ali de serviço às 4 horas da manhã. De serviço sozinho às 4 horas? Às 4 horas foi batizado da manhã, com o Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo ali, falando em línguas, naquele momento, aquele clamor, aquele vigor do Espírito ali. Foi uma experiência muito boa. E eu digo que depois dessa experiência ali, a minha vida mudou. A coragem para falar naquele quartel, naquele lugar. E falava dentro dos limites que era possível falar, respeitando toda a hierarquia, a disciplina, os momentos. Mas eu falava, eu não perdi uma oportunidade de falar. Aleluia. E conviver com aqueles soldados. Eu falava com a minha própria vida, eu procurava fazer isso. Por quê? Porque quando eu me converti, aquele rapaz triste, aquele rapaz que não tinha felicidade, quando eu me converti, eu tive
que eu tinha que fazer tudo para Cristo. Eu tinha que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tinha me dado, por tudo aquilo que eu alcancei em Jesus Cristo. Agora, e no decorrer do trabalho, do senhor no comando, como é que foi? De repente tem hora que na polícia, quem está na ativa, assim, tem hora que, meu Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso da tua atuação aqui agora. Tem alguma experiência que o senhor queria compartilhar conosco? Em 83, então, eu entro para a Polícia Militar, e na Polícia Militar eu fui soldado, fui cabo, fui sargento, fiz o curso de oficial e Deus foi me conduzindo. Mas as experiências que eu gosto de registrar são várias, mas a que eu gosto de registrar foi quando eu era o comandante do Grupamento de Ações Táticas Especiais, o GAT, que hoje é o BOP, é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Quando eu era comandante desse batalhão, ainda com esse princípio cristão de fazer tudo para Deus, todas as ocorrências que eu ia, principalmente ocorrência com reféns, eu falava para Deus, eu retirava ali no momento da ocorrência, eu me retirava um pouco, ficava a sós e falava para Deus, Deus, me use aqui para o louvor da tua glória, me use aqui para o seu nome seja glorificado, porque é um servo seu que está aqui no comando. E aí, pastor, durante esses anos, esses 4 anos que eu fui comandante 2 vezes, enquanto major, enquanto tenente-coronel, Deus colocava na minha mão tudo que tinha que ser feito, tudo que eu tinha que orientar os policiais que eram e são muito técnicos. Então, Deus me conduzia e eu percebia e sentia que Deus estava me conduzindo, né, na tratativa com o infrator, na tratativa ali com os próprios policiais, na tratativa com as outras instituições. Eu estava fazendo aquilo ali para glorificar a Deus. Então, ao término de uma ocorrência em que a pessoa que era o perpetrador saía preso, porque ele tinha que sair preso, as vítimas eram liberadas, os policiais trabalharam com técnica, aquilo ali foi para glorificar a Deus, aquilo ali era para exaltar o nome do nosso Deus. Hoje o senhor já na reserva, conforme o senhor me disse, entrou para a reserva, mas no outro dia já estava em outra função. Eu fico, quando estava olhando o currículo, o senhor olhando na caminhada, falei assim, a nossa gloriosa polícia deve ter o maior orgulho deste coronel, porque eu me alegro com isso. Eu me lembro, na minha adolescência, eu vim do interior, estava um menino de 15 anos e passava ali perto do 5º Batalhão de ônibus. Eu olhava aquela quantidade imensa de policiais, em 1968. Um dia eu desci do ônibus, fui lá para falar com o comandante e pedi para ele assim, ô senhor comandante, o senhor podia deixar eu pregar na hora que estão todos esses policiais aqui, o senhor podia dar uma palavra de Deus aqui em Romanos? Ele disse assim para mim, estou gostando de você, você é muito corajoso, menino. Qual é a sua idade? Eu falei, tenho 15 anos. Gostei de você é corajoso, mas não posso fazer isso, senão o capelão vai brigar comigo. Mas hoje eu tenho aqui um coronel, servo do Deus bendito, que me conta a sua trajetória, levando os policiais a ter um encontro com Deus e também aquelas pessoas que cometeram crimes também a ter um encontro com Deus. Hoje, coronel, o senhor está num cargo muito especial para cuidar de pessoas que precisam de ter com elas uma atenção especial, que são os prisioneiros, são as pessoas que estão entregues ao Estado, estão por conta do Estado. E é necessário que essas pessoas encontrem alguma coisa além do que têm encontrado durante anos. E eu me alegro em saber que o senhor está nesse posto de chefe de gabinete e tem um contato direto com os homens que cuidam das penitenciárias. Eu gostaria que o senhor falasse qual a experiência do senhor hoje, como servo de Deus, nesta ação. Pastor Aquim, tem 2 meses que eu assumi a chefia de gabinete da Secretaria de Estado de Administração Prisional. Ao chegar nesse local, eu chego também com aquele mesmo princípio, aquele mesmo pensamento que quando foi da minha conversão, fazei tudo em nome de Jesus e para glorificar o nome de nosso Deus. Então eu chego naquele local ali para acolher as pessoas,
ouvir os agentes, ouvir os familiares dos presos, ajudar nessa interlocução da Secretaria de Administração Prisional com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria Pública, e para que juntos nós tenhamos uma administração compartilhada, para que as pessoas que estão ali cumprindo as suas penas, cumpram suas penas com o devido cumprimento da lei de execuções Sim. penais, e que o agente ele seja técnico ao fazer isso. Coronel, é uma pena que o nosso tempo aqui não dá para dizer tudo, mas eu quero aproveitar esses últimos momentos para o senhor olhar para aquela câmera. Sim. E dizer o que este povo que está nos vendo precisa fazer para ter o que o senhor alcançou. Você que me ouve neste momento, você deve, em primeiro lugar, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer que Deus, Ele é todo soberano. E neste reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, Deus com toda a sua glória vai te acolher, Deus com toda a sua glória vai te aceitar, Deus com toda a sua vontade vai te receber de braços abertos, vai transformar você num filho dele. E como filho dele, você vai ter o que ele tem de melhor para você. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu dei para Deus o que eu tinha de melhor na minha juventude, e hoje eu recebo de Deus o melhor que ele tem para mim. Amém! Muito obrigado, meu grande irmão, coronel. Que o Eterno continue abençoando a vida do irmão e que continue brilhando para a glória do Eterno. Obrigado. E que este estado seja abençoado através da vida do Senhor nesse lugar que o Eterno lhe colocou. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Meus amigos, olha, terminou este bloco, mas eu não estou indo embora, não. Daqui a pouco estarei de volta aqui para falar com você a palavra poderosa de Deus. Me aguarde. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Estou de volta com a palavra de Deus e eu quero que todos vocês meditem num texto maravilhoso que tenho certeza que você já ouviu pregações maravilhosas nele. Mas hoje eu quero lhe mostrar algo assim tão precioso que possivelmente alguns de vocês ainda não perceberam. Está em Marcos, capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Yeshua lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porém ela respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai. E o demônio saiu de sua filha. Meus amigos, esse texto, ele mostra uma coisa maravilhosa. Porque já era corrente entre os sábios judeus, já há muitos anos antes, que Yeshua, melhor, que um dia
o Mashiach que viria abriria a porta para a salvação dos gentios. Os judeus sabiam que um dia os gentios adentrariam a comunidade de Israel. O que muitos sábios judeus que sabiam disso, todavia, não sabiam, o que eles não sabiam, era como isso iria acontecer. Eles sabiam que iria acontecer, não sabia como iria acontecer. Então, aparece um homem de Nazaré. Um homem conhecido como Nazareno. Se você procurar em toda a Bíblia, você não vai encontrar essa colocação assim. E o Messias será chamado Nazareno. Não tem essa colocação assim na Bíblia, exceto quando o apóstolo que escreve, quando o evangelista escreve, diz assim: e então foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que foi dito. Ele será chamado Nazareno. Mas se não está escrito que ele foi será chamado Nazareno, como é que o evangelista está falando isso? Há contradição? Não. Precisa de conhecer as Escrituras. Porque a palavra Nazaré vem de uma palavra que significa, em hebraico, aquele que estuda a palavra, estudioso da palavra. Então a palavra Nazareno, Nazaré, ela vem desta afirmação de que o Messias seria um profundo conhecedor, estudioso da Torá, da Taná, que é composta de Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, as Escrituras Santas até Malaquias. Ele, o Messias, seria um profundo conhecedor, seria um estudioso. E daí vem a origem, a palavra que dá origem a Nazaré. Com isso eu estou querendo dizer para você que o Filho de Deus veio como homem. Um homem que morava em Nazaré, que nasceu em Belém, foi morar em Nazaré desde a sua infância, foi criado em Nazaré. Quando ele operava os milagres ali em Nazaré, sabe, mas que negócio é esse? De onde vem a sabedoria desse homem? E por que esses milagres tremendos que ele faz? Onde é que ele consegue isso? Ele não é o filho de Maria, não estão aqui os irmãos dele? E os irmãos dele aqui, fulano, fulano? Ele era um homem. E ele era um rabino. Yeshua era um rabino. Reconhecido. Tem gente que pensa que Yeshua era um homem que os judeus odiavam e falavam: some daqui, nós não queremos saber de você. Não, ele era um judeu, culto, inteligente, sábio, reconhecido. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele pregava e ensinava nas sinagogas da Galileia. E é claro que os rabinos não iam deixar qualquer um, não. Para subir ali e ensinar tinha que ser rabino. Tinha que ter reconhecimento. Mesma coisa, uma pessoa vai chegar em qualquer igreja aí, o pastor vai dar o púlpito para qualquer um? Só se o pastor não tiver juízo na cabeça, né? Mas o Filho de Deus pregava em todos os lugares. Mas mesmo sendo tido apenas como um rabino, esta mulher, que não era judia, ela teve o entendimento de que aquele rabino era diferente. E ela saiu gritando atrás dele: Yeshua Benei David, tem misericórdia de mim. Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram: ela vem gritando atrás de nós, despede-a. E ele disse: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Eu fui enviado à casa de Israel. Ele foi enviado para a casa de Israel. Mas aquela mulher, quando ouviu isso, que ele não podia pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela veio, prostrou-se diante dele e disse: Adoni, meu Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher recebeu a graça de pronunciar uma palavra de muita sabedoria. E ele olhou para ela e disse: de acordo com essa sua palavra, pode ir, sua filha está livre. Meus amigos, ali o Senhor Yeshua estava mostrando que ele veio para trazer a salvação não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Ele veio, com esse gesto, ele estava dizendo assim: eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta para entrar as nações da terra. Então, ele, ao morrer e ressuscitar, abriu uma porta gloriosa para a entrada. Entrada de quê? Entrada dos não-judeus. Mas há um negócio muito interessante que você precisa parar para estudar. É que milhões, milhares e milhares de gentios e milhões ao longo dos anos acabaram crendo na pessoa bendita de Yeshua depois que ele ressuscitou, seus apóstolos pregando, e aconteceu uma coisa terrível. No ano 49, o Nero expulsou todos os judeus de Roma, inclusive 2 discípulos encontraram com Paulo numa cidade, na cidade de Paulo. Eles que foram expulsos de lá. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma. Com a expulsão dos judeus de Roma, é claro que a liderança das igrejas em Roma tornou-se ou caiu na mão de não-judeus. Porque quando eles fundavam uma igreja, evidentemente, quando Paulo chegava numa cidade e criava uma igreja, convertiam ao Senhor muitos gentios. Muitos gentios tornavam crentes ao Deus Todo-Poderoso de Israel e aceitavam a fé daqueles judeus que traziam o Messias. E crendo no Filho de Deus, como os judeus crentes, eles formavam a comunidade junto ali, unidos. Mas quando saiu o evangelista, o homem que fundava a igreja, saiu, quem estava mais preparado para continuar? Eram pessoas que já conheciam as Escrituras. Então os líderes, a maioria deles, com algumas exceções, eram todos judeus. Mas tendo expulsado todos os judeus de Roma, é claro que a liderança em Roma tornou-se, ou caiu inteiramente na mão dos gentios. Por isso Paulo escreve uma carta para os romanos, e no capítulo 11 ele fala assim: gentios, vocês foram enxertados na oliveira. Vocês foram enxertados na oliveira. Não despreza essa oliveira. Mas, meus amigos, conforme eu disse num programa anterior, depois da morte dos apóstolos, passado algum tempo, uma nova geração, da mesma maneira que tinha acontecido antes com Josué, aquela nova geração conduziu o povo a seguir outros conceitos de fé, vindo da cultura grega e da cultura romana e das vãs filosofias. Nós precisamos estudar isso. Yeshua abriu a porta para a entrada dos gentios, mas nós precisamos entender que ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos judeus, o Senhor da glória. Que Deus poderosamente te abençoe. Continue nos assistindo. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar coisas tremendas nessa escritura sagrada, que precisa de ser lida e obedecida. Quero orar com você.
pedir a bênção de Deus para a sua vida. Põe a mão sobre a sua enfermidade e vamos orar juntos. Pai eterno, Pai querido, eu invoco o poder do Teu nome em favor desta pessoa que está me ouvindo agora, esta mulher que está enferma, esta mulher que está com problema psicológico, esta pessoa que está sem paz, sem alegria, esta pessoa que pôs a sua mão sobre a enfermidade do seu corpo. Toca-lhe com Teu poder maravilhoso e liberte-a de maneira especial e para a glória do Teu nome. Assim eu ministro a bênção sobre tua vida, meu irmão. Receba a graça, a bênção do Eterno e seja livre dos teus males, em o nome de Yeshua, o Mashiach. Que Deus te abençoe. Continue conosco. Todas as quintas-feiras, Deus tem uma palavra especial para você às 22 horas, aqui na sua Rede Sul.